eu gravar a aula. Coloquei para gravar a aula. Começando aqui a nossa aula, né? Começando de novo a nossa aula aqui. 3 técnicas: classificação, clusterização e detecção de regra e associação. Quando que eu uso classificação? Quando eu sei as classes dos meus dados. Ou seja, quando eu rotulei os meus dados. Dá um exemplo. Eu quero pegar alunos, já que eu sou professor, eu quero classificar os alunos. Então eu vou pegar os alunos, vou classificá-los como programadores, gestores, infra, banco de dados, né, administradores de banco ou simplesmente desenvolvedores de banco, qualquer coisa, suporte. Então eu posso ter, por exemplo, as profissões que eles querem seguir e eu tenho as classificações. Ótimo, beleza. Rotulei os alunos. E eu tenho vários outros atributos deles que eu posso descobrir o que leva um aluno a escolher determinada área. Então, já que eu tenho os rótulos dos alunos, eu consigo, então, fazer uma classificação para descobrir o que leva os alunos a optarem por uma ou outra área da TI, por exemplo, né? Então eu posso usar isso em diversos cenários. A gente fez isso lá no caso do sono, do sonho, não do sono. Sono é o que eu estou agora, né? Vocês também. Então a gente fez no caso do sonho. Beleza. Perguntas, dúvidas, comentários, críticas e sugestões. Fala aí. Alguém? Ô, Rolim, valeu aí, Rolim. Manda no chat o link para quem está no Windows, ó. Quem tiver no Windows aí já usa o link, hein? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Que isso, rapaz, só dorme depois das 3. Show. Quem quiser, fala aí. Agora vamos para clusterização. Quando que eu faço clusterização? Quando eu não conheço, boa noite, Lucas. Quando eu não conheço os meus dados, ou seja, eu não tenho rótulos, não é que eu não conheço dados, não sei nada sobre eles. Não, eu não tenho rótulo para eles. Ou seja, eu tenho vários dados e eu quero agrupar esses caras para saber, para poder entender os pequenos grupos o que são. Então eu tenho um monte de dado, só que eu não sei o que significam aqueles dados. Então eu posso usar algoritmos de clusterização que agrupam coisas por similaridade, e quando eu agrupo essas coisas por similaridade, eu consigo me aprofundar no detalhamento daquilo para poder estudar. Por exemplo, no mesmo caso dos alunos, até dei esse exemplo na outra aula, acho, se minha memória não falha, eu quero agrupar os alunos por performance acadêmica. Foi um exemplo que eu usei lá, está lá no começo do nosso material. Então eu tenho várias características dos alunos, e aí eu vou agrupá-los por performance acadêmica. Por quê? Porque eu quero pegar um aluno de cada grupo gerado e juntar em grupos heterogêneos. Ou seja, eu não quero fazer grupinhos, panelinhas, eu quero juntar alunos de grupos diferentes. Um outro exemplo, eu tenho clientes, e aí todas as empresas têm cliente. Eu tenho clientes e eu quero oferecer promoções específicas, descontos específicos ou produtos específicos para clientes. O que eu posso fazer? Clusterização. Eu vou clusterizar os meus clientes e eu vou ter então vários grupos. Aí eu olho para dentro dos grupos e falo assim, deixa eu ver o que esses caras aqui têm de semelhante. Então o algoritmo nos dá uma resposta dessa. O que esses caras têm de semelhante? Fala, pô, é esse grupo que eu vou atacar. Quem está dentro dele? Então eu segmento alguma coisa que eu vou oferecer para aquele grupo de clientes que eu acabei estudando. Deu para entender clusterização? E como se aplica? Ou para que se aplica? Bora, hein? E aí, fala aí, gente. Tô vendo a galera ali, chegou. Show? A galera tá dormindo, beleza. E por fim, a detecção de regras de associação. Eu não tenho rótulo nos dados. Eu não quero agrupar as minhas instâncias, ou seja, as minhas linhas do tabelão, eu não quero agrupá-las. Mas eu quero saber a relação entre as colunas, ou seja, entre os atributos. No nosso caso, por exemplo, do sono, nós não chegamos a nada com a classificação, né, cara? Nós temos lá os dados, nossa classificação deu ruim pra caramba, tipo, deu 30% lá de acerto, horrível. Só que mesmo assim os dados podem nos ensinar alguma coisa. Por quê? Através de detecção de regras de associação, nós podemos descobrir, por exemplo, faltou especialista, o Cirilão falou exatamente, faltou especialista. E essa é a lição lá da aula da quarta, né? E aí que eu posso fazer, mesmo assim, mesmo com os dados lá e eu ainda, né, sabendo que faltam atributos, eu ainda posso aprender alguma coisa com eles. Com detecção de regras de associação, eu quero saber, quando acontece tal coisa, também acontece tal coisa? Vou dar um exemplo.
A galera que criou o primeiro algoritmo, de 2 caras que criaram o primeiro algoritmo de detecção de regra de associação, que é um algoritmo a priori, esses caras, eles fizeram a aplicação dessa técnica, desse algoritmo, em vendas de um supermercado, de varejo. E aí, eles descobriram alguns padrões. Até tem um mito em vários cursos de data mining de antigamente, que era esse nome que usava, né? Usa o machine learning hoje. Então, a galera tem um mito assim, que ninguém sabe se é verdade, se é mito mesmo, que é: descobriu-se, verificando as compras dos clientes, que na sexta-feira quem compra fralda também compra cerveja. Beleza. Foi lá, mudou, posicionou a fralda do lado da cerveja e aumentou a venda em não sei quantos por cento. Então, isso é um mito. Mas isso é uma coisa que dá para resolver com uma regra de associação. Ou seja, eu posso associar quais produtos estão recomendados com quais produtos estão associados com quais produtos. Quais vídeos do YouTube estão associados com quais vídeos? Quais vídeos do Netflix estão associados com vídeos do Netflix? Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa e, basicamente, sistemas recomendadores, como do YouTube, Netflix, Amazon, qualquer e-commerce grande que você conheça, todos esses caras usam detecção de regra de associação. Ou seja, eu associo, vejo associação entre os produtos dentro de uma mesma compra, por exemplo, ou simplesmente dentro da navegação de interesse do usuário lá, e a partir disso eu recomendo isso para as outras pessoas. Quem viu isso também viu aquilo. Quem comprou isso também comprou aquilo. Não tem um negócio lá embaixo no e-commerce? Detecção de regra de associação. Dúvidas? Perguntas? Fala aí. E ainda vamos avançar para a prática e já abre o seu ECA. A clusterização? Clusterização, então, o Daniel, é quando eu tenho os dados, mas eles não estão classificados, ou seja, eles não estão rotulados, e eu quero estudar, eu quero separar para poder entender. É como se eu tivesse assim, eu tenho um dado, mas eu não entendo muito bem sobre aquilo, então eu vou agrupar, vou mandar agrupar, que na verdade é separar as coisas, vou criar pequenos grupos, ou grupos, simplesmente, eu posso definir, o algoritmo eu posso definir 2, 3, 5, 10, e eu vou fazendo isso para que eu possa olhar para dentro daquele grupo e falar: o que é esse grupo aqui? Às vezes tem gente que usa clusterização, por exemplo, para separar grupos, e aí olha para o grupo e fala: ah, esse aqui é o grupo dos caras de TI, ah, esse aqui é o grupo dos caras de vendas, esse aqui é o grupo dos caras de compras, esse aqui. Então eu posso separar para poder entender o que aquelas pessoas, se forem pessoas, têm em comum, o que aqueles dados têm em comum. É para isso que a gente usa geralmente, beleza? Show. Alguém tem mais perguntas, dúvidas, comentários? Vamos que vamos? Que isso, hein, cara. Show de bola. Ninguém? Vou avançar então. Tem alguns exemplos aqui dessas paradinhas, vocês vão ter esse material depois, beleza? E aí, cara, é o seguinte, eu falei, né, nós fizemos a prática. Qual que foi a prática nossa? Montar um questionário. Montou o questionário, a gente deu uma limpada nos dados do questionário, coletou os dados, deu uma limpada, tirou a acentuação, mudou aqui, mudou ali, né? Tirou um atributo ou outro, beleza. Depois a gente transformou tudo, garantiu que tudo estava ou nominal, ou numérico, ou binário, 3 tipos de dados. Foi essa uma lição aí da quarta, numérico, nominal e binário. E quando a gente fez isso, a gente chegou a aplicar dentro do ECA, clicar no Start, Machine Learning. Isso que a gente fez tem uma teoria por trás, que vocês também vão ter acesso a esse material aí e vai estar detalhado depois da explicação que eu vou dar agora. Quando a gente foi lá e fez as perguntas para o questionário, a gente está fazendo uma etapa chamada seleção de atributos. Quando a gente recebeu os dados, depois a gente foi lá, deu uma limpada nos dados, a gente estava fazendo pré-processamento. Quando a gente transformou, garantiu que os dados seriam do tipo nominal, numérico ou binário, nós fizemos a transformação e no final das contas nós tínhamos o tabelão pronto. Dados prontos, é só rodar o algoritmo de machine learning e aí a gente deu start no ECA. O que a gente não fez no nosso caso do sonho? A interpretação, que também entra o especialista aqui. O especialista entra aqui na seleção e entra aqui na interpretação. Eu vou mostrar para vocês alguns casos, vocês vão ver por que isso acontece. E então, a gente não fez muita interpretação porque o dado deu ruim, né, cara? Ficou zoado demais, né, cara? Então, ô Doril, demorou. Vamos falar desse cara aí depois, hein? Me lembra aí no final, hein? Beleza? E depois nós chegamos então ao conhecimento. Essas etapas que hoje recebem um nome muito bonito, né, cara? O Kleber falou que ele domina ali. Como é que é? Dormir e sonhar. Descobre que nem isso eu sei, não durmo essa noite. Que isso, rapaz do céu. Tá difícil assim.
Esse processo aqui, essas etapas estão definidas desde 1996. O Fayad mais dois cabas lá, eles escreveram um artigo com o tema de KDD, né, que é descoberta de conhecimento em bases de dados. E esse processo de KDD é o mesmo processo hoje que se faz em Data Science. Só deu um nome bonito, quando você dá um nome bonito, pega mesmo na área. Nossa, na área de TI, o negócio deu um nome bonito, pega demais. E aí, então, é o mesmo processo, cara. São as mesmas coisas. Por exemplo, para quem trabalha lá com BI, tem um processo de ETL. Legal. ETL, né? Extração, transformação e load, carga. Ou seja, eu faço a extração, vou fazer a transformação, a extração em abrange essas duas etapas, a transformação, o load. Eu vou carregar um dado em algum lugar para poder fazer BI. Então, os nomes vão variar muito. Vão variar, porque a galera vai dando modinha para cá, modinha para lá, tudo mais. Cara, é a mesma coisa, 1996. Por isso que eu falei, tem que olhar para a acadêmica. Se você não olha para a acadêmica, você não sabe o futuro que vai acontecer na sua frente no mercado. Então a gente precisa, por isso que eu mostrei aqueles artigos na primeira aula, porque você precisa olhar para a acadêmica, porque os caras estão fazendo uns negócios malucos lá, tem coisa que é inútil, mas tem coisa que pode dar muito certo e vai chegar no mercado. Então, Machine Learning, por exemplo, chegou. Essas explicações e tudo mais estão todos nesses slides aqui que eu passei. E aí nós temos 3 ferramentas que eu recomendo aí que vocês possam explorar para quem quiser se aprofundar em Machine Learning. Uma é o Weka, que a gente já está usando para você poder praticar e começar a ganhar os conceitos, beleza? Dá para fazer coisa profissional com Weka? Dá, eu vou mostrar nessa aula também que dá para fazer coisa profissional com Weka. É a melhor das opções? Não, mas dá para fazer também. TensorFlow, que aí usa Python, tem também para JavaScript, é uma biblioteca interessantíssima, né, cara? Então a gente pode usar esse cara aí. Vou até recomendar um curso dele. Esqueci de colocar o link aqui no material, mas eu vou recomendar. E também o Azure Machine Learning, que daí é da Microsoft. Está lá o Azure em cloud, né? Você consegue usar isso na nuvem, então talvez você acabe gastando uma grana com isso. Então, apesar de ter uma versão free, que se você procurar como Classic Studio, você vai ver o Azure Machine Learning que você consegue usar free lá, beleza? Muito bem, e aí nós chegamos então à etapa e agora nós vamos aos casos de sucesso, a aula de hoje, casos de sucesso, bora! Antes de casos de sucesso, de onde que eu posso tirar dado para poder me divertir nessas ferramentas? Aqui eu botei vários links de vários datasets, né, que a gente chama isso, quando você for procurar algum dado sobre alguma coisa, você vai procurar um dataset, um conjunto de dados, e aí existem vários links aqui que você consegue vários CSV, por exemplo, né? Ou até planilhas, tal, que você pode converter para CSV. Geralmente vai estar um dado de CSV, para você poder baixar, abrir no Weka e dar uma divertida lá. E a gente vai usar um desses exemplos aqui nessa aula também. E aí, cara, deixa eu avançar um pouco aqui. Nós temos as 3 técnicas: Clustering, Classification e Association Rules. E nós vamos trabalhar agora na prática com a parada, depois vamos voltar para esse slide para poder falar um pouco do futuro. Né? O que vem no futuro nosso, por que nós estamos hoje usando Machine Learning. Então, se você chegou na sexta-feira, 10h30 da noite, e está nessa aula, eu não preciso mais convencer você de que Machine Learning é importante. Eu acho que você já entendeu nas 2 aulas de segunda e quarta, até por isso que você está aqui. Né? Senão você não estaria nem a pau aqui. Estaria fazendo qualquer outra coisa. Então, nós vamos agora praticar a magia aí. E como é que nós vamos praticar isso? Eu vou mandar para vocês alguns links de alguns datasets, beleza? Mas o primeiro dataset que nós vamos usar vai ser o nosso próprio sonhos, aquele dataset de sonho. Nós vamos tentar usar uma técnica diferente nele, de Association Rule, para ver se a gente descobre alguma coisa. Então, vou mandar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, everyone. Beleza? Tá no chat o link para download daquele arquivo sonhos.csv. Se você não tem aí esse arquivo ainda, né? Talvez você já tenha, se você tiver, beleza. E eu vou abrir aqui o Weka. E vamos que vamos. Alguém quer fazer perguntas? Tem dúvidas, comentários, alguma coisa? Ninguém fala nada. Bagaça. Deixa eu ver. Solução. Qual a solução? Não entendi. A solução para o erro do Weka? Aquele erro da versão 3.8? A solução é pegar o link que o Rolim mandou aqui, baixar a versão 3.6, ó. O Rolim mandou o link, ó. Vou mandar aí para baixo. Tá aí, ó. Esse link aqui. Tem a versão 3.6.14, que é a mesma que eu estou usando. Aí você pode instalar lá rapidinho aí, o Weka é levinho, né? Então você consegue usar esse cara. Eu vou pegar aqui, ó. Vou lá no Explorer, que é onde vocês sabem que a gente já está mesmo. Deixa eu só ver uma coisa importante. Beleza.
E aqui, cara, nós vamos abrir aquele arquivo. Beleza? Eric, deu certo aí? Como funcionam aquelas redes neurais disponíveis nos outros dois softwares? Pedro, quando a gente fala de rede neural, a gente está indo para o assunto de deep learning, né? O que é uma rede neural? É como se eu estivesse aplicando várias técnicas de machine learning, uma encadeada na outra. Ou seja, eu estou usando a aprendizagem que eu gerei com uma para ser a entrada ou seja, ser dados de entrada para outra técnica que eu vou usar, e aí então faço isso com outra técnica, e outra técnica eu posso ir aprofundando isso, ou seja, eu criei uma aprendizagem profunda, eu criei uma aprendizagem, mas não morreu ali. Esse dado vai ser a entrada para uma outra técnica que eu vou usar, e aí então eu vou fazendo deep learning, e aí eu então vou conseguir fazer uma rede neural, né? E aí você consegue ter rede neural muito simples, consegue ter algoritmos de rede neural bem complexas, e aí depende muito da ferramenta que você está usando, o que ela tem de implementado lá dentro já. Beleza? Pietro. Aquelas duas IAs lá uma cria uma imagem de um ser humano que não existe, a outra tenta reconhecer quando é verdadeiro ou falso. Isso é um exemplo? Isso é um exemplo, na verdade, de classificação. Isso é um exemplo da técnica de classificação. A criação de uma imagem é simplesmente uma simulação de um dado, né? Mas a detecção, por exemplo, de uma imagem para saber se aquilo é um humano ou não, isso é uma técnica de classificação. A técnica de classificação é a técnica mais usada com imagens, né? Na verdade, você treina um classificador e um classificador pode ser um algoritmo de rede neural. Então, na verdade, a técnica não é rede neural. O algoritmo é baseado em rede neural, mas a técnica é a mesma técnica que a gente está vendo aqui, que é classificação. Só que quando a gente faz isso repetidamente e aprofundadamente, a gente vai ter o conceito de deep learning. Beleza? Daniel? Você acha que dá tempo de você mostrar um algoritmo pra gente? Vixe, cara, pior que não, porque a gente não vai ter dentro do ECA isso, tá ligado? Isso aí hoje, infelizmente, não vou conseguir te mostrar. Beleza? Mas eu posso gravar um vídeo depois mostrando isso dentro do TensorFlow, por exemplo, e a gente vai conseguir fazer isso. Show? Fechou uma machine learning. É isso aí, cara. Vou abrir aqui o arquivo, ó, vou dar um Open File. Vou selecionar o arquivinho CSV meu macabro aqui, né? Junto que vocês também aí estão já com esse arquivo na mão. Deixa eu botar lá, entrar nas minhas 200 pastas, né, cara? Aqui nas minhas 200 pastas, beleza. Eu acho que tá aqui. Não tá, tá ali fora. Vazou informações. É, com certeza. Sonhos.csv aqui, cara, ó. Nós temos aqui os nossos dados. Todos os nossos dados são nominais, se eu não me engano, ó. Tá aqui na direita, nominal. Então vou descer aqui, ó. Tudo nominal. Beleza, legal. A gente rodou classificação, não deu certo, a gente já viu. Mas pode ser, e aí eu quero começar explicando na prática como é a técnica de detecção de regras de associação. Vamos descobrir se funciona ou não. Nós vamos aqui na aba Associate. E aqui na aba Associate, deixa eu só mutar aí a galera. Deixa eu mutar aí. Não sei se quem tá mutado aí. Nós temos aqui então essa aba Associate e aqui nós temos já um algoritmo pré-selecionado, o algoritmo a priori, que foi o algoritmo lá que os caras criaram para poder fazer trabalho com varejo, né, com padrão em varejo. Muito bem, o que nós vamos fazer? Vou só dar um start aqui, assim, ó. Já era, meteu o louco. Já era. Muito bem. O que nós temos aqui, cara? Rodamos, fizemos machine learning. Nós rodamos dentro dos nossos dados uma técnica de detecção de regras de associação com esse algoritmo. E o que ele retorna? Ele retorna regras de associação. Esse é o nome do bagulho. Então, cada linha é uma regra. E o que significa essa regra? Quando uma coisa acontece, a outra coisa acontece com X% de certeza. Ou X% das vezes. Diferente da técnica de classificação, a regra de associação não usa um conjunto de treinamento. Eu não faço 2/3 para treinar, 1/3 para validar. Não, porque a técnica de detecção de regra de associação ela usa frequência.
E com o uso de frequência, eu vou mostrar já como é que os cálculos são feitos para a gente poder chegar nessas coisas aqui. Mas vamos ver se a gente chegou a alguma coisa útil. Por que toda etapa, todo processo de machine learning tem uma coisa lá no final que se chama interpretação, que a gente precisa do especialista? Porque a gente pode achar que achou ouro, aí o especialista fala, não, mas isso eu já sabia. Isso aí é óbvio. E aí você fala, ferrou. Então vou ter que fazer alguma coisa mais profunda ali, né? Vou ter que me aprofundar nos dados. Então, às vezes, a gente pode achar uma coisa fantástica, gente que não tem entendimento do negócio que está sendo atualizado, que está sendo estudado, e aí, então, a gente manda para o especialista. O especialista pode achar que é muito louco ou ele pode achar que é uma porcaria, né? Então, isso é uma coisa importante. A primeira regra que foi encontrada é a seguinte, ó, vou ensinar vocês a interpretarem o resultado de uma regra de associação. Nós temos pessoas, né? Cada linha é uma pessoa na nossa planilha, importante. 156 pessoas falaram que têm dificuldade em percorrer, em atingir, né? E sentem dificuldade em atingir os seus sonhos. Das 156, 156 têm sonho. Confiança, 100%. Ou seja, 100% das pessoas que têm dificuldade têm sonho. Vocês acham que isso é ouro ou é uma informação inútil? Ouro puro. Suspeito que seja inútil, suspeito. Para alguns pode ser ouro, para outros pode ser inútil. Então a gente aí, né, pô, tem sonho, mas tem dificuldade. Mas todo mundo, né? 156 pessoas. Nós temos lá 190, 180 e poucas respostas. Bem, vamos procurar um pouquinho mais para baixo, cara. 100% das pessoas que têm dificuldade em percorrer o sonho e têm religião, têm sonho. Cara, a gente tem Caraca. Então, 100% das pessoas, são 134 pessoas que falaram que têm dificuldade, têm religião ou acreditam em alguma coisa divina. Então, essas pessoas têm sonho. Só que nós temos um problema. Dá um bisuzinho aqui, ó. Parece que é ouro, mas a gente tem que aprofundar no dado. Só uma pessoa falou que não tem sonho. Nós temos 191 respostas. Só uma pessoa falou que não tem sonho. Atributos que não tem diferença, ou seja, eu tenho duas opções e só uma foi escolhida, esse atributo não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque para eu ensinar alguma coisa para alguém, eu preciso mostrar o certo e o errado. Se eu mostro só o certo, parece que só ele que existe. E não sabe que existem as outras opções. Então eu preciso mostrar o que é sim e o que é não. Aqui a gente só está mostrando que é sim. Então o algoritmo ele acha que só tem sim. E realmente, 190 sim e um não. O que nós vamos fazer com esse dado, com esse atributo? Esse atributo está sendo inútil, que ele está viciando o nosso algoritmo. Então isso aqui são algumas coisas que a gente começa a perceber à medida que a gente vai trabalhando com machine learning. Então o que eu vou fazer aqui? Vou clicar nesse cara. Então você pode fazer isso também aí no seu. Clique em tem sonho e clique em remover. Beleza. Eu vou ver se não tem nenhum outro atributo nessa palhaçada, né? Desse jeitinho aí. Tem muito atributo com maioria, mas esse aqui, ó, desistiu, por exemplo, tem maioria, mas não é daquele jeito, né? Beleza. Isso aqui pode ser que dê um aprendizado pro algoritmo aí. Muito bem. Eliminamos então um lixo. Nós eliminamos algo que estava atrapalhando o louco, Elton. Chega mais aí, cara. Depois a aula tá gravada também, se você pegar esse começo. Então, nós tínhamos um atributo que estava atrapalhando. Agora eu vou voltar lá em regra de associação. Estava selecionado o algoritmo a priori, eu vou dar start de novo. Eita. Olha que legal. 100% das pessoas que abandonaram mais de 3 sonhos falaram que já desistiram. Eita. Mas peraí. Não sei se vocês lembram, mas eu gerei um atributo chamado desistiu a partir dos sonhos abandonados. Vocês lembram disso? Esse atributo eu simplesmente criei a partir desse. Se estava sonho abandonado 0 ou nunca, né? Era desistiu não. E se já abandonou algum sonho, desistiu, passou a ser sim. Ou seja, um desses dois caras está atrapalhando a minha aprendizagem também. Por quê? Se eu tenho dois atributos que falam da mesma informação,
É lógico que um algoritmo de detecção de regra de associação vai associar os dois. Fala assim, cara, esses caras aqui estão muito associados, eles são muito fortes. Nossa, olha, quando uma coisa acontece, outra coisa acontece também. Então nós temos aqui atributos que estão nos atrapalhando. Então nós vamos eliminar esses caras também. Deu para entender aí? Deu para entender? Atributo que tem um único valor predominante e atributo que deriva de outro, eu não preciso dos dois. Eu só preciso de um. Deu para entender? Fala aí, dá um amém. Aqui foi tranquilo. Show. E aí, galera, amém? Deu, só que eu acho que o arquivo que você compartilhou com a gente não tem esse desistiu. Não tem um desistiu? Não, Ah, então eu vou remover do confere aí. meu. Beleza, qualquer coisa eu subo esse aqui depois, sem problema. Mas pode seguir o cara. Demorou. Valeu, Kleber. Obrigado. Então agora eu vou de novo lá. Então removi o cara de novo, removi o desistiu, vocês não têm ele aí. Então deu start. Opa! Começamos a ter uns negócios diferentes. Olha só. Como é que interpreta uma regra? 95% de vocês, quem está na versão 3.8, deve estar aparecendo confiança, depois deve ter lift, leve e conv. A galera que está na versão 3.8 deve estar aparecendo assim. E eu que estou na versão 3.6 só aparece a confiança aqui. Então, eu estou com 95% das vezes em que a formação acadêmica é superior, ensino superior, e a pessoa tem metas, quer dizer que ela também tem religião. Eu não aprendi alguma coisa sobre sonho aqui. Mas eu aprendi uma coisa leva a outra que eu não fazia a menor ideia. Pessoas com formação acadêmica superior e que possuem metas para o sonho atual, têm religião. Ou seja, eu percebo uma relação entre a formação acadêmica, ter metas e ter religião. Isso é uma regra de associação. Você encontra isso a olho nu? O que vocês acham? A olho nu. Você encontra isso? Se você for processar gráfico e tudo mais, vocês acham que vocês encontram isso ou não? Não. É interessante. Não quer Depende dizer que é ouro. do tamanho. Ui? Depende do tamanho dos seus dados lá. Quando a gente está falando de machine learning, a gente está falando de big data também, né? Exatamente, então, acho que total. É meio difícil. Total. Então, se eu tenho mais dado aqui, né, cara, que vocês viram que o algoritmo rodou rapidão. Pô, se eu botar 1000 linhas aqui ou dezenas de milhares de linhas, não quer dizer que ele vai demorar, eu vou mostrar isso também. Então, seguinte, detecção de regra de associação pode nos dar coisas interessantes, não necessariamente são ouro, mas são coisas interessantes. 95% das mulheres têm religião. Isso que a gente até consegue pegar, quando tem dois atributos, a gente até consegue pegar olho nu, fazendo correlação, por exemplo, beleza. Mas 94% das pessoas que têm dificuldade e são mulheres, ou seja, das mulheres que têm dificuldade em percorrer seus sonhos, têm religião. Aqui o atributo religião está aparecendo bastante. Nós temos um outro aqui, ó. Formação acadêmica superior, situação financeira boa, também tem religião. Então a gente percebe a relação das coisas. Mas fala assim, cara, eu quero mais regras para poder analisar. Então o que o algoritmo a priori vai fazer, eu vou mostrar já aqui, ó, como é que funciona a técnica de detecção de regra de associação. Eu vou mostrar num outro exemplo de supermercado, que eu acho que é o que vai ficar mais claro para todo mundo, que é até a origem do a priori, e aí acho que vai ficar mais de boa de entender. Mas olha só, vocês não sabiam, mas no EC dá para você clicar aqui nessa linha cinza, não tem a menor usabilidade isso aqui, né? Mas dá para clicar. Se você clicar aqui, ele abre essa janela. Vamos começar o Rory, vamos começar a rezar, melhorar a situação financeira. É isso aí, mano, o negócio é esse, é o rolê mesmo. Então a gente consegue retirar coisas interessantes, né, cara? Interessantes. Não quer dizer que é ouro, mas é interessante. Beleza. Pode ser ouro, precisamos levar para o especialista. Então, nós temos aqui configurações. O que eu recomendo? Cara, você fala assim, eu quero me especializar em machine learning. Então você tem que começar a entender os algoritmos. Não basta só entender como é que funciona a técnica, como é que pega o dado, como é que joga o dado, como é que clica no ECA. Não, eu quero só aplicar no meu negócio e pegar as saídas, entender as saídas. Fechou. Você pode fazer isso e você vai aplicar machine learning no seu negócio sem problema. No seu trabalho, de boa. Né? O que acontece é que se você quiser realmente falar, não, eu preciso melhorar 2% no resultado aqui, você vai ter que começar a entender dos algoritmos e dos parâmetros de entrada desses algoritmos. Né? Então nós temos aqui duas coisas configuradas. Ó. Uma coisa que se chama suporte, que eu vou explicar o que é, e outra coisa que é a medida, a métrica usada, que tem confiança, lift, leverage e conviction. Geralmente se usa confiança, mas não é a única medida. Todas essas medidas são estatísticas. O que eu quero arrancar nessa aula? O mito
de que machine learning é mágica. Por quê? Na cabeça de vocês, até a aula passada, para quem nunca tinha visto machine learning, é clicar no ECA e sair um negócio ali. Mas como que sai? De onde que sai? Então vamos entender um algoritmo aqui e por esse algoritmo nós vamos entender que não tem mágica, é cálculo, é conta, é fazer conta. Então nós podemos aqui fazer configurações para conseguirmos, por exemplo, número de regras. Eu quero no máximo, eu quero 50 regras. Porque ele trouxe 10, né? Eu vou rodar aqui com 50 regras. Olha lá, ele trouxe 50 regras. Beleza. Com 91%. Então ele sempre vai mostrar em ordem decrescente daquilo que é mais forte, da associação mais forte para mais fraca, sempre em ordem decrescente. Né? Então olha que louco. O Daniel Sérgio falou, eu queria ver o que aconteceria se tirasse a religião. Na verdade, a gente até teve um resultado aqui diferente. Ó. Aqueles resultados estão perdidos aqui por dentro, beleza? Mas nós temos um resultado aqui. Ó. Quando a formação acadêmica é superior, a pessoa tem incentivo e tem um financeiro estável, uma vida financeira estável, essa pessoa se julga idealista. O que é uma pessoa idealista? Tem muita relação com isso. 97% das pessoas falaram que tem financeiro estável, tem incentivo e tem formação de ensino superior. Então elas se consideram idealistas. Legal, não entendemos nada de sonho, mas entendemos das características das pessoas. Então, isso aqui mostra para nós uma relação bem interessante. São 4 atributos relacionados. Para a gente conseguir relacionar 4 atributos dentro de 200 resultados quase, praticamente impossível a olho nu, né, cara? Então, a gente tem essa magia aí. Beleza? Ricos têm mais ideias, provavelmente. Provavelmente. Então, vou aqui mostrar. Ó. Imagina o seguinte, estamos fazendo compra no supermercado. Compra 1, compra 2, compra 3. Cada compra um cliente diferente, compra 4. E aqui eu tenho, por exemplo, leite, pão, café. A pessoa que comprou bolacha, pão e queijo. A pessoa que comprou leite, café e queijo. A pessoa que comprou leite, pão e banana. Sei lá que vai dar isso aí, mas tudo bem. Show. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a calcular, a fazer os primeiros passos que o algoritmo a priori faz para detectar regra de associação. E isso a gente pode aplicar em diferentes cenários. Isso que poderiam ser vídeos do YouTube, por exemplo. Cada pessoa viu tais vídeos e eu vou associar a força entre os vídeos para que eu possa recomendar para outras pessoas. Então, quais são as associações fortes? O vídeo tal com o vídeo tal sempre estão juntos. Quem assiste um, assiste o outro. Beleza, então isso aqui é uma recomendação que eu vou fazer. É essa relação. Aí, então, é o seguinte, nós temos 2 medidas para aprender aqui a calcular. 2 cálculos para fazer, 2 fórmulas. O suporte e a confiança. O que é suporte? Suporte é a frequência de um item em relação ao todo. Eu tenho 4 compras só. Poderiam ser milhões. Mas eu vou pegar aqui o leite. Quantas vezes o leite aparece? Fala para mim, por favor. Vamos lá, se fosse para fazer curso gravado, eu teria gravado a aula. 3. Aí, obrigado. 3 vezes. Quantas compras eu tenho? 4. Obrigado. Beleza. Então, a porcentagem, o suporte do leite é 75%. Ou seja, o leite aparece 75% das vezes. Muito bem. Pão. Qual que é o suporte do pão? Quantas vezes ele aparece? 3 também. 4. Também 75%. Vamos pegar o queijo. Ops, o queijo. Queijo aparece quantas? 2. 2. Beleza, 50% de suporte. Muito bem. Por que é calculado o suporte? Porque um item que não é frequente, ele pode não ser interessante para mim. Ou seja, eu tenho o YouTube inteiro, mas tem um maluco lá que vê vídeo do canal do Leandro. O vídeo do canal do Leandro não vai ser recomendado, porque ninguém mais vê. Então eu não vou recomendar aquilo, porque o vídeo do canal do Leandro não é frequente em relação ao todo. Então eu não preciso recomendar aquilo para ninguém. Então, esse é o ponto. Um item que não é frequente, estatisticamente, ele não é importante. Ele não é relevante. Mas
Existem algoritmos que trabalham de forma diferente. Eles não estão muito interessados só na frequência de um item em relação ao todo. Eles estão, como o algoritmo a priori também um pouco, eles estão interessados na relação, na associação entre os elementos. Vamos pegar. Eu vou pegar agora aqui, ó, leite e pão, pão e queijo. E eu vou calcular para esses caras a confiança. O que é a confiança? Quantas vezes leite e pão aparecem juntos? Duas. Obrigado. 2 vezes. E quantas vezes leite aparece? 3. Show. Quer dizer que a confiança entre leite e pão é de 66%. O que significa isso? Significa que 66% das vezes que alguém compra leite, também compra pão. Observe a ordem. Leite e pão. Beleza? Então nós temos 66% aqui. Agora vamos pegar pão e queijo. Muito bem. Quantas vezes pão e queijo aparecem juntos? Uma vez só. E quantas vezes pão aparece? 3. Quer dizer que a confiança entre pão e queijo é de 33%. Significa que Pão aparece 4. Oi? Pão aparece 4. Quem aparece 4 4? vezes. Pão. Pão aparece 4. Ah, pão aparece 4? Ah, não, aparece 3, ó. Pão tá aqui, ó. 1, 2, 3. E na última Ah, não, essa coluna, aqui na não. última Perdão, linha. essa aqui foi eu que coloquei É ali. Ficou assim, ó. Beleza? Confundiu aí, beleza? Clareou? Então estamos considerando só essas 4 linhas aqui mesmo. Fechou? Seguinte, 33% pão e queijo. Então, quer dizer que 33% das vezes em que alguém compra pão, também compra queijo. Muito bem. Vamos calcular agora pão e leite. Para ver se nesse caso tem diferença, porque pode ter diferença. Isso aqui, confiança é um conceito de probabilidade condicional. Quem estudou estatística lá atrás algum dia na vida, probabilidade condicional é isso aqui, ó. Isso sendo usado dentro do algoritmo de machine learning, na veia. Então vamos pegar aqui. Quantas vezes pão e leite aparecem juntos? Leite e pão, 2. 2 vezes. Quantas vezes que pão aparece? 3. 66%. Coincidentemente, pão e leite e pão têm a mesma confiança, mas poderia ser diferente. Por quê? Eu sempre faço, ó, pão e leite dividido por pão. Leite e pão dividido por leite. Então, o primeiro vai para baixo. Pão e leite, pão embaixo. Leite e pão, leite embaixo. Pão e queijo, pão embaixo. Então, vezes que aparecem juntos, dividido pelas vezes que o primeiro aparece. Probabilidade condicional. Beleza. Então é o seguinte. Quem que vocês acham que eu devo recomendar quando alguém comprar pão? Queijo ou leite? Leite. 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 Por quê? Porque leite tem maior confiança. Então, é isso aqui que o algoritmo a priori vai fazer. Ele vai fazer isso para 2 itens, para 3 itens, para 4 itens, para 5 itens, para 10 itens, para 20 itens, para 50 itens. E quando que ele vai parar? Ele vai parar quando ele atingir e falar assim, ó, pô, esse item ou essa confiança entre esses 2 caras não passa no mínimo que eu defini. Se eu falar para o meu algoritmo que a confiança que eu quero é de no mínimo 50%, pão e queijo morre. Porque pão e queijo tem 33. Então ele vai cortando, ele vai fazendo o que a gente chama de poda. Ele calcula o suporte para todo mundo, e o suporte pode ser a primeira poda, mas geralmente o suporte, observem aqui no algoritmo comigo, ó, na configuração, o suporte mínimo está 0.1, ou seja, eu quero considerar todos os itens que aparecem pelo menos 10% das vezes. 0.1. Só não quero considerar itens que não aparecem nem 10% das vezes. Mas eu poderia colocar aqui 0.01 também. Então, eu posso definir o suporte, geralmente o suporte vai ser baixo, mas a confiança, eu quero uma confiança mais alta, porque eu quero a relação entre os elementos, ou seja, eu quero a força entre esses elementos, porque com isso eu posso fazer recomendações. Perguntas, dúvidas? Galera aí, captou a mensagem do a priori?
Leandro, Pois não. eu fiquei com dúvida na relação ali, porque pão e leite e pão, na verdade, dariam números diferentes, certo? Poderiam dar. Se eu tivesse, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma compra 5, em que eu tenho pão, bolacha e banana. Pão aparece uma vez a mais, né? Então, pão aqui ficaria assim, ó, dividido por 4 vezes que pão aparece. Então, aqui daria 50%. Leite aparece 3 vezes só e continua aparecendo. 1, 2, 3. Então, esse cálculo poderia ser diferente, dependendo da ordem que eu considero os elementos. Beleza, Mas Geraldo? nesse caso, a ação seria a mesma, porque a pessoa levaria a mesma coisa, né? Isso. Só que assim, nós temos algoritmos. O algoritmo a priori, ele não olha a ordem. Ele vai fazer isso para Ah, as tá. duas coisas. Existem algoritmos que olham a ordem. Então, algoritmos, eu estou interessado na ordem. Quando eu estou interessado na ordem, também é detecção de regra de associação, mas um tipo diferente. A gente chama de detecção de regra de associação contínua. Então, eu estou interessado na ordem, beleza? Mas o algoritmo a priori, ele não olha a ordem. Até por isso, ele pode recomendar a mesma regra em ordens diferentes mais de uma vez. Beleza? Então, isso pode acabar acontecendo. Ficou claro? Beleza, valeu, Leandro. Show de bola. Valeu. Então, pessoas, temos aqui detecção de regra de associação. Onde que dá para usar isso? Essa técnica, aliás, foi que eu usei no meu doutorado para fazer análise de comportamento do usuário em aplicações web. Eu quero analisar, ver que páginas que eu posso recomendar para um usuário enquanto ele navega. Detecção de regra de associação. Eu posso fazer inúmeras aplicações de detecção de regra de associação, quando eu quero entender as relações entre as coisas. Observem, nós não aprendemos nada com a classificação, porque a classificação foi muito ruim. Mas nós aprendemos, cara, uma regra que relaciona 4 atributos do nosso questionário. Se não deu para aprender nada sobre sonho, deu para aprender alguma coisa sobre as características das pessoas. Lógico que, ponto importante, eu não posso chegar lá na Globo e falar assim, olha, 97% das pessoas que têm informação superior, têm incentivo de alguma forma, têm financeiro estável, são idealistas. Não vou botar uma notícia dessa na Globo. Por que não? Alguém tem uma ideia de por que não? A gente não tem muitos dados. A gente não tem muitos dados. O Cleiton falou botar fonte feita quais. Nós temos que tomar um cuidado. Nós estamos falando de estatística, hein? Nós temos que tomar um cuidado. Qual cuidado? A amostra que nós temos, ou seja, estas 190 e poucas pessoas, deixa eu pegar aqui o nosso questionário, estas 190 e poucas pessoas, sei lá, elas representam o Brasil, por exemplo? Ou representam o Vale do Paraíba? Ou representam o Guaratinguetá? Ou representam São José dos Campos? Representa o quê? Então, uma coisa que a gente não pode falhar quando a gente coleta dado é na amostra. A minha amostra, ela representa a população que eu estou estudando? Pô, eu quero fazer uma afirmação em relação a todo o Brasil. Então, você não pode coletar o dado só numa região. Você tem que fazer uma coleta estratificada para que você possa ter uma amostra decente. Então, é importante não ferir alguns princípios da estatística. Se você não tem um dado que é representativo, não dá para sair falando, fazendo afirmações. Agora, você está analisando dados de um sistema da empresa e você tem todos os dados. Então, você pode fazer a afirmação tranquilamente. Tranquilamente. Por quê? Você tem todos os dados do sistema da empresa, está analisando o contexto do sistema da empresa. Beleza? O André falou, a regra se aplica a esse modelo, exato, só que para nós, a gente tem que validar com outras amostras. Exatamente, a gente precisa de mais dados que representem a população. Então aqui o erro nosso é conceitual. Nós não podemos fazer essa afirmação, podemos fazer para essas pessoas que nós analisamos. Para essas pessoas podemos fazer, mas não podemos falar que é para o Brasil. Ficou claro o conceito, pessoas? Não? Ninguém falou nada. Show de bola. Bora! Maravilha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar outro tipo de dado. Daqui a pouco eu vou mostrar também um dado, uma coisa que a gente está fazendo com a FATEC de Guaratinguetá para detectar evasão. Vou mostrar como é que a gente está fazendo isso. O que eu vou compartilhar com vocês? Tem um conjunto de dados aqui para a gente poder entender o que é clusterização e também ver um outro tipo de classificação quando se lida com dado numérico.
Esse conjunto de dados aqui, ele é da Universidade da Califórnia, é aluguel de bike em Seul. Aluguel de bike em Seul, lá na Coreia do Sul. A piada que eu mandei quando eu falei isso na aula das 19 foi que os dados da Coreia do Norte não estão disponíveis. Essa piada. Só entendeu quem entende de geopolítica. Meu Deus. Parei, tá? Desculpa. É 10h30 da noite, pô. 11h30 da noite. Meu Deus. Muito bem. Mandei pra você. Nem as bicicletas estão. Mais pesado ainda. Pessoas, mandei o link pra vocês aí no chat. Só pegar esse cara, baixar esse arquivo. Nós vamos abrir esse arquivo aqui no WEC para nós entendermos as outras técnicas. Lidando com dados numéricos. Primeiro eu vou explicar o dado. Então vou abrir aqui já esse cara. Mandei o editado. O editado eu simplesmente arranquei uma coluna, viu? Então, em relação ao dado original, eu só arranquei uma coluna e os nomes estão sem espaços, o dado já está tratado. Ou seja, aquele processo que a gente fez com o questionário, de mudar os nomes, tirar espaço, isso já foi feito. Mas só isso. Os dados são os dados originais do arquivo que vocês podem pegar na Universidade da Califórnia também, no dataset deles. Beleza. Galera, abriu aí? O que nós temos aqui? Foi? O que nós temos aqui, cara? Agora a magia vai acontecer, hein? Seguinte. Nós temos aqui a quantidade de bikes alugadas. Então, uma empresa que aluga bike. Nós temos a quantidade de bikes. Nós temos a hora do dia em que a bike foi alugada. A temperatura, a umidade, a velocidade do vento, a visibilidade, o ponto de orvalho, temperatura do ponto de orvalho, a radiação solar, precipitação, chuva, neve, qual estação do ano que é, se é um feriado ou não, e se é um dia útil ou não. Beleza? O que nós queremos saber? O que leva a termos mais ou menos bicicletas alugadas? Ou como prever o número de bicicletas alugadas? Qual técnica vocês sugerem que a gente use? Classificação, clusterização ou detecção de regra de associação? Classificação? Classificação. É uma técnica. Alguém tem uma outra ideia? Associação, Matheus falou. Associação. Associação. Beleza. Clusterização a gente não conhece muito bem ainda, né? A gente vai dar uma divertida nela aí já. Seguinte. Com associação, parece fazer muito sentido. Mas, lembra que eu falei que quando a gente tem um atributo alvo, a gente vai usar classificação? Então esse cara é o alvo. Eu quero saber isso aqui. O que leva as bicicletas alugadas? A quantidade de bicicletas alugadas. Os dados não estão rotulados, ou seja, eu não dei rótulos. Mas eu tenho um atributo alvo que tem lá o valor da bicicleta alugada. Quantas bicicletas alugadas? Nesse dia, nessa hora, tal. A associação vai ter um problema para nós. Você não vai conseguir achar um algoritmo decente para fazer detecção de regra de associação com dado numérico. Por quê? A associação conta, como eu mostrei na planilha aqui, ó, ele conta quantas vezes isso aconteceu. Eu pego a temperatura, 39.1, 39.2, 39.3. Pô, como é que eu vou contar? Eu vou falar que 39.1, .2, .3, .4, tudo vira 39? A gente tem que tomar cuidado para não perder dado quando a gente quer transformar esse dado. Eu posso pegar esse dado, por exemplo, vou mostrar para vocês um recurso do ECA aqui. Eu posso falar, por exemplo, que a temperatura, eu não quero que seja um dado numérico. Eu quero que isso aqui seja um dado nominal para eu poder fazer regra de associação. O ECA ele tem um negocinho aqui, ó, filtros. Na aba de pré-processamento, você pode vir aqui e escolher filtro. Eu vou escolher um filtro não supervisionado, ou seja, eu não vou ensinar como que ele tem que transformar o dado, algum algoritmo vai rodar ali, algum programa ali. Aí ele tem os tipos aqui. Como eu quero mexer com um atributo, ou seja, que são as colunas do nosso tabelão, as colunas. Cada linha é uma hora do dia com as suas bicicletas alugadas. Aqui são as colunas, então isso aqui é atributo. Se é atributo, eu vou pegar um cara aqui, eu vou pegar um numeric to nominal, ou seja, ó, numeric to nominal. Eu quero transformar um dado que é numérico para nominal. Aí eu venho aqui, ó, com o bagulho marcado,
Apply. Beleza. Olha o que aconteceu com a temperatura. A temperatura se tornou um dado nominal. Ou seja, eu tinha um dado numérico que agora ele mostra quantas vezes cada um aconteceu. Ó. A temperatura mais frequente, ó, menos 11,2. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa aqui. Não consigo ordenar. 16 aqui, ó. Menos 4,2. Pô, legal, aqui já tem mais itens. 5,1, ó que delícia, que gostoso. Tempinho gostoso, né? Que fresquinho. Né? Delícia. Aí, deixa eu ver o que mais aqui. Deve ter algum outro dado aqui maior. Sei lá, 35, 20,2, ó que legal. Então tivemos 35 horas do dia do período avaliado com essa temperatura. Ou seja, o dado não é mais numérico. Posso fazer detecção de regra de associação com esse cara? Posso. Vou encontrar alguma coisa? Não sei. Vamos ter que testar. Por quê? O problema de a gente pegar um dado numérico, que é um dado contínuo, e transformar em nominal, olha quanta variação ele tem. Ó. Tem muita variação. E isso pode não dar padrão com regra de associação, porque vocês viram que a regra de associação ela conta as coisas. Então a gente toma alguns cuidados. Para restaurar o dado original, eu vou só importar o arquivo de novo. Ó. Vou pegar esse cara aqui. Então, quando eu tenho um dado numérico, duas técnicas são muito boas. O Matheus falou, pô, nessa ferramenta tem como classificar temperatura frio, morno ou quente? Sim, você pode fazer isso com um filtro supervisionado, ou você pode fazer até isso na sua planilha, Matheus. E fazendo isso na sua planilha, você vai já trazer o dado formatado para ali para dentro. Excelente sua ideia, você pode fazer isso. Eu posso chamar de morno, quente, frio, congelante, né? A gente pode dar classes, né? Pode dar uma lista definida, que esse é o conceito do nominal, uma lista definida para um dado que é numérico. A gente vai fazer faixas. E estatisticamente você tem formas de fazer isso para que tenha validade estatística também, né? Isso é importante. Restaurar as aulas de estatística lá de trás. Vamos lá. Quando a gente tem dado numérico, clusterização pode ser muito legal. Por quê? Clusterização faz um cálculo de similaridade entre os dados, usando alguns algoritmos, distância euclidiana. E aí, quem não lembra disso, nunca ouviu falar, a gente pode ver isso aí já, espero que dê tempo aqui para nós também. E nós também podemos usar classificação. E dentro da classificação nós temos um algoritmo, por exemplo, regressão linear. Regressão linear, ou seja, fazer regressão ou fazer predição, nada mais é do que fazer classificação. Tanto é que o ECA coloca esses algoritmos de regressão dentro da técnica de classificação. Então eu vou pegar aqui, ó, preprocess, vou agora em classify, vamos executar aqui um algoritmo de classificação, só que com números, diferente do que a gente fez com o nosso questionário. Observe o seguinte, automaticamente o ECA ele vai selecionar um atributo nominal como um atributo alvo. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem que selecionar aqui. Qual que é o atributo alvo? No nosso caso aqui, o atributo alvo é bikes alugadas. É um número. Pode ver que se eu clicar aqui agora em choose, eu nem consigo selecionar, por exemplo, o J48, que foi um algoritmo que a gente usou na outra aula. Porque ele não trabalha com dado alvo numérico, só nominal ou binário. Então, eu tenho que selecionar um outro algoritmo. E eu vou selecionar aqui o RAP-tree. Beleza. Percentage split, porque, lembrando o conceito da classificação, eu vou usar um conjunto de treinamento mais um conjunto de validação. E vou sentar o pau nesse negócio aqui agora. Ó. Pau. Legal. O que a gente descobriu com isso aqui? Olha o tamanho da árvore que ele retornou. Não vou nem tentar exibir essa árvore, vai travar minha máquina. Olha o tamanho da árvore que ele retornou. Mas eu quero interpretar esse resultado com vocês, olha só. Quando a temperatura for... Falou tarde, desculpa aí, cara. Quando a temperatura for menor que 12,05 graus, numa estação de inverno, e a hora for menor que 6,5, e a hora for menor que 2h30 da manhã, ou seja, a pessoa tá alugando o bike numa temperatura abaixo de 12 graus, no inverno, até 2h30 da manhã, entre meia-noite e 2h30 da manhã. E, na verdade, a temperatura não está aqui. A temperatura, observe que o atributo aparece várias vezes. Então, a temperatura é menor que 6,7. A pessoa, 102 bicicletas foram alugadas a menos 6,7 graus, ou menos que isso, entre meia-noite e 2h30 da manhã, numa estação de inverno. Quem que é o bicho louco que está fazendo isso aqui?
Mano, esses coreanos são muito loucos, cara. Vai colocar a bicicleta na fogueira, não é possível. Exatamente. Aí é o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui, cara? Nós estamos prevendo vendas para aquela empresa. Estou dizendo o seguinte, se a situação for essa, você vai ter 102 bicicletas alugadas. Show. E se não for? Se a temperatura for um pouco mais quente, mas se tiver 15 centímetros de neve, horário antes da 1h30, e o ponto de orvalho menos, né? E a umidade não sei o quê, e a temperatura não sei o quê, 193. Cara, imagina o seguinte. Nós temos aqui uma decisão, por isso que o pessoal fala que inteligência artificial é um monte de if, um monte de condição. Se isso, e se aquilo, e se aquilo, e se aquilo, e se aquilo, então é isso. E se aquilo, 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 então é isso. Por isso o pessoal fala que inteligência artificial é um monte de if. Então, a gente tem aqui a decisão, cara. A previsão de aluguéis. O que eu posso fazer? Alguém tem alguma ideia de como que eu posso tomar uma decisão? Eu sou dono da empresa de aluguel de bike. Como é que eu posso tomar uma decisão de negócio para economizar dinheiro, para ter mais venda com essa informação? Alguém, alguma ideia? Deixa o dinheiro comigo, pode confiar. Demorou. Conclui-se que na Coreia do Sul as empresas de aluguel de bike trabalham 24 horas por dia. É isso aí. Isso é um fato. Se tiver Seria com o caso, certo então, clima, de você adaptar as bicicletas para usar no inverno? Oi, não entendi? Por exemplo, eu moro numa cidade que o inverno é bem rigoroso. Certo. E eles adaptaram as bicicletas colocando rodas mais grossas para andar na neve. Top. Talvez isso. Top demais, cara. Top demais. Então, olha só. Nós podemos tomar essa decisão e o Eric colocou uma decisão ali também, ó. Se estiver com certo clima, você pode disponibilizar mais ou menos bicicleta aquele dia. Tipo assim, ó. Previsão de tempo pro próximo dia, geralmente acerta. Então, trabalho do CPTEC Imp, galera, acerta. Modelo numérico acerta, né? Erra também? Erra. Só fala que o meteorologista trabalha com um acerto de 50%. Então, nunca é demitido, né? Eu falei que era 50%. Então, eu posso ter a previsão de tempo. Eu já viro pra galera que trabalha na venda ou no suporte do aplicativo, se for ver aplicativo, falo assim, galera, amanhã o negócio vai pegar, hein? 900 bikes vão ser alugadas, hein? Beleza. Por quê? Porque eu tenho as condições meteorológicas. Cara, quando a gente faz machine learning, a gente tem que começar a abrir a mente para fatores que a gente não imagina que a gente vai ter condições de analisar aquilo. Por exemplo, cara, eu tenho um sistema de aluguel da empresa. Eu não tenho ali previsão de tempo. Mas eu posso casar esse dado com dados de previsão de tempo e ver se tem relação. E olha que interessante. Esse dado, por exemplo, nós tivemos aqui uma correlação. Esse é o dado que nós precisamos olhar. Ó. Correlação. Coeficiente de correlação. Correlação, existe uma correlação de Pearson, vocês podem caçar depois disso aí. Correlação de Pearson é quando você pega duas variáveis e você quer saber se elas têm dependência ou não. Se elas têm correlação. Então, se elas crescem juntas ou se elas caem juntas, você tem uma correlação que vai de 0 a 1. O 1 é a correlação perfeita, né? Então, nós temos aqui, ó, com 89% de certeza que essa árvore vai nos levar a prever quantas bikes vão ser alugadas de acordo com as condições meteorológicas. E aí? Vocês acham que o machine learning é louco ou não? Acho. Rapaz! Então o bagulho é pesado, hein? Então observe o que você pode fazer com isso no seu cenário. Mas nós temos esse dado aqui, beleza? Eu posso até rodar outros algoritmos. Eu vou pegar aqui um algoritmo, por exemplo, de regressão linear mesmo, né? Então, ó, regressão linear. E vou colocar do mesmo esquema. Esse é o atributo alvo. E vou mandar rodar. A regressão linear ela é bastante utilizada, mas ela é mais simples. Dependendo do problema que você tem, a regressão linear não vai dar um bom resultado. Eu não tenho aqui na regressão linear uma resposta em árvore. Eu não tenho se isso, se aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo, não. Eu tenho uma fórmula. 27,478 vezes o número de hora, 15,84 vezes a temperatura. Cara, você pode pegar a pessoa mais louca de matemática que tiver no mundo, ela não vai gerar essa fórmula. Não vai fazer o menor sentido na cabeça dela. Então o algoritmo vai tentando achar uma fórmula para calcular, a partir dos atributos, a quantidade de bikes que vão ser alugadas. Então, se eu tenho os atributos,
eu consigo saber em cada horário do próximo dia quantas bikes vão ser alugadas, a estimativa disso. Só que a regressão linear, como eu falei, ela não dá muito bom resultado às vezes, dependendo do problema. Aqui ela deu, por exemplo, ó, 74% de acurácia. Não é ruim, mas a gente conseguiu um resultado melhor com a árvore. Então é importante que você rode o seu dado com diferentes algoritmos, usando a mesma técnica, mas com diferentes algoritmos, porque um algoritmo pode aprender melhor com o seu dado do que outro algoritmo. Então isso é natural acontecer aí, isso pode acontecer em vários cenários, já peguei várias dessas situações. Perguntas, dúvidas, comentários? Vou mostrar a técnica de clusterização agora para vocês verem o que a gente pode fazer com ela. Esse aí da regressão tem menos acurácia, mas teoricamente seria mais fácil de implementar, né? Seria mais fácil de implementar, Rolim. Exatamente. Poderia ser mais fácil de implementar. A árvore, você teria que implementar isso. Eu vou mostrar para vocês. Eu implementei uma árvore com o problema a árvore do ECA, né? Com o problema da evasão. Vou mostrar isso aqui já já. Beleza? Mas, realmente, a fórmula é muito mais fácil de implementar. Você jogar isso aqui é uma linha de comando, né? Você jogou uma linha de comandos e resolveu o problema. Exatamente. Beleza? Eu fiquei curioso que no algoritmo anterior teve um lá no finalzinho que falou que não ia vender nenhuma bicicleta. Eu falei, rapaz. É porque existem alguns dados que estão zerados realmente no conjunto de treinamento, né? Então realmente tinha isso. Então, pô, nem adianta mandar a galera trabalhar. Fantástico, cara. Fantástico. Vou mostrar uma outra técnica agora, ó. Clusterização, pra gente poder matar a pau. Aí já são 11h40 da noite, né, cara? Vou selecionar aqui, vai comigo aí também no seu ECA, Cluster. Vamos selecionar aqui um algoritmo que é o K-médias. Não sei se alguém já teve contato com esse algoritmo. Eu acho que é o algoritmo mais famoso de clusterização aí. Que é um dos primeiros algoritmos também. Tem o DBScan, que é um outro algoritmo também bem famoso. Esse cara, ele cria... Eu quero agrupar o meu dado. Eu tenho o meu dado todo junto. Eu quero agrupar, ou seja, criar grupos. Já está junto. Já está agrupado, né? Eu quero separar. Alguns entendem assim. Clusterização é criar clusters. Eu vou criar clusters dos meus dados. Então, vou dar um start aqui. Ó. Pau. Beleza. Como que interpreta o resultado dessa birosca? Eu tenho aqui dois clusters. O 0 e o 1. E eu tenho o que a gente chama de centroide. Centroide é o meio do cluster. O dado, imagina um gráfico, e eu vou mostrar esse gráfico já. E lá no gráfico eu tenho um ponto que é o centro de alguns outros pontos que estão ao redor dele. E eu tenho um outro ponto que é o centro de outros pontos que estão ao redor dele. Clusterização faz exatamente isso. A gente tem centroides e a partir dos centroides, esses centroides são calculados a partir dos elementos que estão ao redor. Então nós temos clusters e vocês vão ver isso na imagem agora no gráfico já. Para que eu faço isso? Cara, eu quero saber quantos dos meus dados caem num cluster tal, quantos caem no cluster tal. O que dá para perceber, KNN é semelhante, o Geraldo, é semelhante. Mas o KNN é até um pouco mais profundo aí, né? O K-médias é bem simplesão mesmo, bem é somar, subtrair e tirar a raiz quadrada lá. Então ele é bem mais simplesão. É o seguinte, nós temos aqui no cluster 0 70% dos dados, no cluster 1 30% dos dados. O que dá para perceber no cluster? Que eu consigo tirar de informação aqui, ó. Número de bikes alogadas. Pô, aqui são 884. A média nesse cluster é de 884 bikes alugadas. Então eu estou falando de dias e horas em que eu tenho mais bikes alugadas. E aqui, menos bikes alugadas. A média da hora não variou, ó, que é a metade do dia praticamente. Né? A temperatura, aqui é a temperatura mais alta, aqui é a temperatura mais baixa. O que eu consigo entender? Em temperaturas mais baixas, aluga-se menos bike. Faz todo sentido. Tem menos louco no mundo. Né? Com umidade 61, mais. Com umidade 50, menos. Tempo seco, quem ia ficar andando de bike? Tá louco? Top nariz, rapaz. Aí eu tenho aqui outro dado interessante. Ponte de orvalho, radiação solar, a neve. A neve aqui eu não tenho quase nada de neve. E aí então eu tenho mais aluguéis. E quando eu tenho neve, eu tenho menos aluguéis. Show. Eu separei entre um grupo frio e um grupo quente. Vamos ver isso no gráfico. Botão direito no resultado. Visualizar atribuições do cluster. Tá aqui, ó. Dois clusters. Um vermelho e um azul. O vermelho, ele representa o cluster frio, provavelmente, e o azul, o cluster quente. Por que eu sei isso? Porque o cluster azul é muito maior. Vocês estão vendo aqui comigo? O cluster azul é bem maior.
O que a gente faz quando a gente está interessado em clusterização? A gente está interessado se tem alguma coisa fora do padrão. Por exemplo, podia ter um cluster aqui, assim, viajando aqui, assim, ó. Pô, aqui eu posso dividir esse cara. E eu posso definir para esse algoritmo quantos clusters eu quero. E eu vou fazer isso agora, ó. Vou clicar na linha cinza aqui em cima e vou colocar aqui assim, ó, quero 5 clusters. Vou ver o que ele vai fazer. Vou dar um start. Ele gerou 5 clusters. Ou seja, eu quero separar mais os meus dados. E eu tenho um 3% aqui, ó. Pode ser que eu tenha conseguido isso que eu queria. Não tenho certeza. Vou dar o botão direito. Visualizar. Olha que louco. Vocês acham que o meu dado ficou melhor separado com 2 clusters ou com 5 clusters? O que vocês acham? Com 5, mas tem que entender. Tem que entender. Olha só pro gráfico. Vê a figura bonita. Então, tipo assim, o meu dado agora ele tem... Só que só tô vendo 4 aqui. Vocês estão vendo o quinto? Alguém tá vendo o quinto? Que cor que ele é? Ele tá dentro do verde aí. Tá dentro do Ele é verde, tem um pedaço dele é. dentro do azul. Então, assim, existe um cluster que está se misturando com os outros. Mas o fato é que eu consegui 4 clusters que estão bem separados. Observem. E isso é muito bom. Eu vou ver se é a temperatura que separa esses caras. Não é. Vou ver se é a umidade que separa esses caras. Não é. Vou ver se é a visibilidade. Não é. Se é a velocidade do vento. Não é. Olha a zona. É a hora. Na hora também não é. Toda hora tem a mesma coisa. Neve? Ixi, não é. Cara, eu não tenho um atributo que separa esses caras. Ou seja, eu não conseguiria fazer isso a olho nu, vendo correlação. Eu tenho vários atributos que, analisados em conjunto, eu consigo separar esses caras. Então, eu posso fazer isso para poder analisar. O que é esse grupo aqui? Pô, esse grupo deve ser a galera do frio, esse cara deve ser a galera do seu... Então, eu consigo fazer a análise, porque eu posso clicar aqui, por exemplo, nesse baguinho aqui, e ele me trouxe aqui uma instância, a instância 5250. Então, se eu olhar na minha planilha, eu sei quem que é esse cara, 5250, e como é que esse cara foi classificado? Ele foi classificado no cluster 4. Beleza. Então, eu consigo, a partir disso, saber em cada grupo que as minhas horas do dia se encaixam. Como se eu quisesse pegar as horas do dia e agrupá-las para que eu falasse, ó, essa hora do dia eu vou tomar essa decisão, essa hora do dia eu vou tomar essa decisão, essa hora do dia eu vou tomar essa decisão. Então, eu posso fazer esse tipo de análise com clusterização. Geralmente, a gente vai fazer clusterização exatamente para ter uma visualização disso. E com isso, a gente vai conseguir tomar uma decisão ou, pelo menos, aprofundar uma análise que a gente está fazendo. Perguntas? Dúvidas? E eu vou voltar agora, porque são 15 para a hora. Vai até 1 hora, vocês falou. E aí? Algoritmo louco, né, cara? Demais dar uma conta. Meu Deus do céu. Perguntas, dúvidas, comentários? Galera, curtiu clusterização? Clusterização ainda fica meio macabra. Deixa eu pegar aqui, então. Deixa eu voltar. Voltei para cá. Complexo e louco. Seguinte. Vou falar do futuro agora. O futuro para machine learning. O que eu enxergo de futuro para machine learning? Primeiro é o seguinte, eu queria saber se vocês já pensaram nessa afirmação. Nós temos todos os dados seus e meus de todos os dias da nossa vida acadêmica, desde o primeiro dia que a gente pisou numa sala de aula no ensino infantil, na educação infantil, até o ensino médio. Porque nós temos todas as chamadas, todos os registros de advertência, todos os registros de suspensão para aqueles caras que eram mais loucos, todos os dias que você matou. Nós temos todas as suas notas. Tudo isso. Já parava a pensar nisso? Pensa nisso. Por que pensa nisso? Se nós com machine learning pegarmos esses dados da educação brasileira, vocês acham que a gente não consegue fazer a educação brasileira tomar decisões melhores? Baseado em dados? Fala-se muito em privacidade. Tem um problema com esses dados. LGPD batendo forte, com certeza. Mas o governo pode. Cara, usar para selecionar os caras no vestibular total. Quem vai passar no vestibular?
Quem vai ter sucesso na carreira? E quem não vai ter, eu vou lá fazer uma ação para esse cara ter. Não é só uma questão de se separar. É uma questão de tomar decisão para agir. Esse é um ponto importante. Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Nesse sentido, vou mostrar aqui para vocês, que é um código do sistema. Deixa eu só... O Kleber conhece esse sistema aqui. O Kleber trabalhou numa funcionalidade dentro desse software há um tempo aí, né, Kleber? De evasão. Deixa eu entrar no sistemão aqui. Minha senha. Esse sistema está local. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o seguinte. Eu criei há 2 anos, comecei a criar, né, um sistema para detectar, para prever a evasão dentro da FATEC Guará. Com Machine Learning. Usando o ECA por trás disso aqui. Então, todo aquele processo que a gente fez de coletar o questionário, jogar num tabelão, limpar, jogar dentro do ECA, clicar em Start, tudo isso está automatizado, tudo isso está programado. E o TensorFlow vai te ajudar nisso, o Azure Machine Learning vai te ajudar nisso, as ferramentas da AWS vão te ajudar nisso, com certeza. Mas também pode fazer com o ECA. Então, foi isso aí que eu fiz. Aí o Eric falou, graças a Deus eu não evadi. Então, o que eu fiz? Eu peguei os dados de 10 anos da FATEC Guará, num projeto que eu fiz lá com a FATEC para poder, falei, pô, dá para fazer isso. Daí a galera curtiu, deu ok, beleza. 10 anos da FATEC Guará, tem a CLI do ECA, tem o Cris, e também tem o JAR do ECA, que não dá para você rodar com Java, né? Por exemplo, você consegue rodar um script em Java dentro do ECA, usando a biblioteca do ECA, né? E aí eu fiz isso. Por trás dessa aplicação que é em PHP, em Laravel, eu rodei uma aplicação em Java. Mas não vem ao caso, para quem não programa, não se assuste, não tem problema nenhum. Só um detalhe aí para a galera que curte o código aí. Então, eu peguei 10 anos da FATEC Guará, todos os alunos que evadiram, todos os alunos que se formaram. Por que eu não pego só os alunos que evadiram? Porque se eu ensinar para o algoritmo só o que evade, ele não vai aprender o que é um aluno formado. Então eu tenho que ensinar as duas coisas para ele. Ou seja, eu peguei o J48, rodei com o J48, diferentes atributos. Eu fiz isso há 2 anos atrás, acabou que o tempo não me permitiu continuar, e aí nesse semestre uma aluna me procurou e falou assim, eu quero fazer iniciação científica e tal, beleza? Daí fui lá, então beleza, então vamos estudar atributos, né? Então eu continuei com o software, e ela foi estudar os atributos para ver qual que a gente poderia usar, e aí a gente chegou num conjunto bem interessante, e eu vou mostrar o resultado disso para vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Dá para fazer na mão? Dá. Vai dar certo? Vai. Vai ajudar a tomar decisão? Vai. Mas também dá para automatizar. Ou seja, eu posso rodar isso todo dia. Todo dia eu posso ter dados novos entrando, e com dados novos entrando eu repito o processo, para ver se aprende alguma coisa diferente. Dado novo, roda o processo, vê se aprende alguma coisa diferente, se dá um resultado diferente. Então o que a gente faz aqui? Eu fiz uma interface gráfica, podre mesmo, assim, podrona, que os coordenadores, direção, podem selecionar quais atributos eles querem analisar. Esse aqui não tem, esse aqui 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 tem. Vários atributos do percurso acadêmico do aluno. Reprovação por falta, trancamento, semestre, trabalho e turno. Esses caras aqui. Tem vários problemas de interface que não liguem para isso, tá? Liga só para o resultado que a gente ainda tem que mexer nisso aqui. Aí deu processar ali, já vai aparecer o resultado já, eu acho. Aí é o seguinte, com 94% de acurácia, o algoritmo aprendeu com esses atributos o que é um aluno evadido, o que é um aluno formado. Então o que eu fiz? Isso aqui é o resultado da árvore do ECA. Eu transformei isso aqui só dei uma interpretada nisso lá, do jeito que o ECA solta, eu peguei, e aí gerou essas regras, gerou esses ifs, essas condições, se isso, se aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo. E aí, então, se eu clicar aqui em aplicar, isso aqui já aplica nos alunos matriculados. Ou seja, eu tenho a regra, o padrão, eu aplico isso nos alunos que estão matriculados, porque eu também tenho os dados a partir do sistema da FATEC dos alunos matriculados. Eu não preciso saber o nome do aluno. Só RA tá bom para mim, porque só preciso diferenciar os alunos. Não preciso nem saber RA, se gerar um ID randômico lá, tanto faz. Então, quanto a LGPD, é só uma questão da FATEC ter o apoio ao projeto, que foi exatamente o que eu fiz lá, né? Pela FATEC. E aí é o seguinte, ou seja, eu tenho aqui 188 alunos que se enquadram nesse padrão, 19 que se enquadram nesse, 40 se enquadram nesse, 17 se enquadram nesse, e dá para fazer isso com o quê? Isso aqui é o que se faz quando você vai contratar um seguro de carro, isso aqui é o que se faz quando você vai ter análise de crédito, isso aqui é o que se faz qualquer coisa que lide com o passado,
Aprende com o passado, com dados rotulados e classifica para o futuro. Então, eu entreguei essa lista para os coordenadores da FATEC, e eles estão lá trabalhando, né, o Chaim e o professor Alvarenga principalmente, e aí eles estão trabalhando com isso para verificar esses 94, quantos são esses 94? E também fiz essa simulação no passado, desde 2014 até 2020, segundo semestre agora, e se a gente tivesse o sistema lá atrás, será que a gente conseguiria prever evasão? E a gente tem resultados bem interessantes disso também. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Dá para fazer na mão, não tem problema nenhum. Você vai fazer machine learning e vai conseguir fazer a magia acontecer. Mas automatizar é o que vocês aí que são programadores e programadoras, esse aqui é parte do futuro. Não é o futuro ainda, porque o futuro pode ser bem melhor que isso. Mas isso aqui é parte do futuro. Porque o software, como eu falei na primeira aula, vai ter que sair com item de série, né? E IA vai ter que ser item de série. E aí, com essa lista, a ideia é que a direção e a coordenação possam agora tomar ações, como estão já tomando, para poder identificarem, tipo assim, irem atrás desses alunos e conversarem com esses alunos. Ainda não está tendo aula presencial, não, o Eric. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou voltar para cá e mostrar o resto do futuro. Daria também pegar os dados do INPE de tempo, exatamente, dá para ver seca. Ou é que assim, Wellington, nós temos uma questão com o dado do INPE, né, cara? Dados meteorológicos, os caras têm um modelo numérico que faz isso. Mas também a Google está usando inteligência artificial para isso, para fazer previsão a curtíssimo prazo, que a gente chama de nowcasting. Então, tipo, isso já está acontecendo e dá para fazer isso mesmo. Esses dados são públicos. Se você tem esses dados públicos, mas você não vai ter hoje uma facilidade de captar isso. Tem dado em mesh e tudo mais. A gente está trabalhando exatamente no INPE nesse momento para liberar mais dados desses. Beleza? Mas dá para fazer isso com tudo, cara. Com tudo. Eu quero prever vendas, eu quero prever compras, eu quero prever despesas, eu quero prever gente, eu quero prever fluxo de cliente, eu quero prever... O que você quer prever? Então, você olha o passado, aprende um monte de if, um monte de condições e aplica no novo dado. E aí você vai ter a previsão. Beleza? Resultado da Mega Sena, se tiver padrão, isso é importante. Dá para ver tudo, desde que exista padrão. Se não tiver padrão, ferrou. Se realmente for aleatório. Mas eu quero contar para vocês esses últimos 5 minutos, aliás, em 3 minutos, o seguinte. 3 tecnologias que mudaram, ainda mudarão tudo na humanidade. Carro, computador e IA. As 3, na minha visão, passam por essas 5 fases. Temos o primeiro louco que adota. Depois eles começam a evoluir, depois expande a tecnologia, todo mundo, isso que da hora, nossa, que louco, nós vamos lá também. E aí depois mudanças derivadas dessa tecnologia, e aí nós temos escolas sobre as novas tecnologias. Vou dar um exemplo. Lá no começo, o pessoal devia falar, não, carroça ou cavalo deve ser mais seguro, não vou entrar nesse negócio aí não, primeiro carro. Aí começa depois a evoluir o carro. Aí evolui, agora, nossa, cara, é bem mais rápido que cavalo. Galera adotando carro. Vamos andar de carro. Top. E aí a gente começa a ter tecnologias derivadas. Ou seja, o transporte urbano, rodovia, delivery, Uber. Tecnologias que derivam. Então, quando a gente já tem uma adoção gigante, a sociedade então começa a criar outras coisas em cima daquela tecnologia que é muito forte, que mudou toda a humanidade aí. E aí nós temos o quê? Escola para andar de carro. Olha pro computador se não foi o mesmo percurso. Nós tínhamos os especialistas macabros usando tela preta. Daqui a pouco inventaram o PC. Começou então a proliferar. Comecinho da subidinha da curva. E daqui a pouco Windows e mouse. Galera usando. Nossa, o negócio é muito fácil de usar. Mesmo assim não é tão fácil, né? Beleza? Tecnologias derivadas. O web, Google, smartphone, que é um computador. O smartphone é um computador, né? Beleza. E aí nós temos então escola de informática. Que agora a gente nem tem mais, né? Porque essa geração, a geração que nasce com a tecnologia já adotada, não precisa de escola daquilo. Geração que nasce com um carro já adotado, você não tem o menor medo de entrar no carro. Mas o pessoal lá de trás devia ter. Então, próximo passo. Especialista criando IA, lá em 1960 a gente viu o artigo sendo publicado. Algoritmos de IA, um monte de gente criando algoritmos de IA. Nós estamos aqui, ó. Só que nós, que estamos aqui nesse curso de Machine Learning, nós estamos no começo da curva da subida. Por quê? Porque vocês, se vocês perguntarem, falarem de Machine Learning, inteligência artificial para um monte de gente que vocês conhecem, poucas pessoas ou pouquíssimas pessoas vão saber o que é, como funciona. Então, por isso que eu digo que nós estamos no começo da subida.
E vocês, talvez, até antes desse curso, nem soubessem o que era e como é que realmente funcionava. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? E tomara que vocês tenham resposta. Ah, é só isso? Tomara que sim. Só que nós já estamos na fase 4 também, porque nós já começamos, então o negócio vai andando em paralelo, que é começar a gerar novas tecnologias, como mencionaram ali, ó, carros autônomos, chatbot, coisas autônomas. Qual é o próximo passo que eu vejo daqui a um tempo? Escola de operadores de IA. Gente que sabe pegar o resultado, esse resultado aqui, e falar, cara, o que significa isso? Por que nós precisamos desenvolver raciocínio crítico na educação? Por causa disso. Vou entregar isso aqui para um cara que não sabe pensar? É burrice. Não tem jeito. Então, nós precisamos desenvolver muito isso. Por isso que o pessoal fala soft skills, pessoas que se adaptam, e tem um monte de coisa. Porque se não tiver raciocínio crítico, você não lida com um resultado desse nem a pau. Então, é importante a gente desenvolver isso. E eu quero agradecer vocês aí, quero deixar o convite para a galera se inscrever agora ainda, que o limite é hoje, né? Vou deixar até sábado aqui, para a galera se inscrever no curso da semana que vem. Qual que é a proposta do curso da semana que vem? A proposta é que vocês, é um curso mão na massa, né? Só que não é a minha mão na massa, é a mão de vocês na massa. Então, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, né, cara? Eu não quero nem saber. Eu vou até parar minha gravação.